Vamos falar um pouquinho sobre estatística, né? Como vocês viram aí na apostila que eu mandei para vocês, a estatística busca informações e análises. E por isso que a gente tem que pensar na estatística. A estatística está relacionada a várias ciências, né? Genética, economia, ciências sociais, a engenharia, programação. A gente está vendo agora, no nosso tempo que nós estamos vivendo, o tanto que a estatística se faz presente nas notícias, né? Porque a gente está vendo os gráficos mostrando média de casos de Covid, média de casos de morte. Então, tudo isso é estatística, né? A necessidade que partiu para poder ter estatística foi na história, que foi na antiguidade, vários povos que representavam foram o número de habitantes. Então, eles tinham que cobrar os impostos e não sabia como que eles iriam cobrar. Então, começaram a contar. Aí houve a contagem dos habitantes, né? E para distribuição de terra também. Aí, então, nós temos aí uma definição que a estatística é o conjunto de métodos, processos quantitativos que serve para estudar, medir fenômenos coletivos. Então, é isso que a gente vai definir como a estatística. Então, aí é a ciência que preocupa com a coleta, a organização, descrição, apresentação, análise, interpretação de dados experimentais e com o objetivo o estudo de uma população, tá? Então, a gente tem que coletar os dados, organizá-los através de tabelas e através de gráficos, que fica muito mais fácil para a gente estudar e entender, né? Para a gente chegar a alguma conclusão para o estudo de uma população, que daqui um pouquinho nós vamos falar de amostra e população. A estatística descritiva é a parte que apenas coleta, descreve, organiza e apresenta dados. E a indutiva ou inferência analisa os dados. Nós vamos estudar pouca parte da descritiva e a indutiva nós vamos ver algumas medidas. Então, nós vamos entrar na estatística indutiva. Como eu falei para vocês, a população e a amostra. A população, como o nome já fala, é o todo, né? É que a gente tem o todo, por exemplo, numa cidade. Então, o total do número de habitantes é a população. E a amostra é um subconjunto, é uma parte dessa população. Que, por exemplo, para a gente fazer uma pesquisa para chamar todo mundo de uma cidade para fazer uma pesquisa, é complicado, né? Não tem condições. Então, a gente faz uma amostra, ok? Aí a gente tem os processos de abordagem por estimação ou censo, que está bem explicado aí para vocês, né? Qual que é mais vantajoso, tem hora que é um, tem hora é outro, e vocês já devem estar sabendo dessa parte que nós colocamos aí na apostila. Falamos também das variáveis, que são qualitativa, né? O resultado da observação, tá? Apresentando a forma de qualidade, tá? Ou dos atributos, né? Então, são variáveis nominais, são as variáveis ordinais, que também vocês têm a definição aí na apostila de vocês. As variáveis quantitativas é quanto ao resultado da observação. É um número,
né? Então, enquanto a qualitativa é cor dos olhos, por exemplo, na quantitativa é o número de pessoas, tá? Aí a gente tem na quantitativa as variáveis contínuas e as variáveis discretas, ok? Que nós vamos fazer bastante exercício e vamos estudar bastante isso. Para a gente iniciar, eu posso falar para vocês que a variável discreta é que varia muito pouco e as variáveis contínuas têm muita variedade. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com notas, né, e eu tenho nota 2, 2,5, 2,6, 2,8, 3 e assim por diante. Então, eu vou usar a variável contínua, que eu vou ter em intervalos. Agora, a variável discreta, não. Então, eu tenho, por exemplo, as idades, né? As idades dos alunos. Ninguém vai falar, eu tenho 23 anos e 2 meses e 4 dias. Não fala isso. Eu tenho 23 anos, pronto, acabou, né? Então, é uma variável discreta, ok? Então, já dá pra gente ter uma noção das definições que a gente precisa guardar, tá?